Glória a Deus, louvado, exaltado seja o Senhor. Eu quero falar hoje sobre o arrebatamento. O arrebatamento de um homem que está aqui escrito na Bíblia, um homem que não provou a morte. Deus o arrebatou. Então, um homem que foi chamado por Deus, foi escolhido para um ministério e ele aceitou. Porque muitos são chamados, mas não aceitam. E ele aceitou seguir o Senhor. Se aproximou-se tanto de Deus que Deus o arrebatou. Então assista esse vídeo até o final, compartilhe, comente. O arrebatamento de um servo de Deus provado aqui na Bíblia. Então aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 2... 2 Reis, capítulo número 2, versículo de número 11. 2 Reis 2, versículo 11. Diz assim: E aconteceu que indo eles falando, eis que um carro de fogo e com cavalos de fogo apartou um do outro. E Elias subiu ao céu em um redemoinho. E vendo Eliseu, clamava: meu pai, carro de Israel, e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E agarrando as suas próprias vestes, rasgou em duas partes. Louvado seja Deus. Então aqui foi no momento exato que Deus o arrebatou Elias. E eu quero lhe pedir que vá até o final nesse vídeo sobre o arrebatamento, porque você não pode perder. Você não pode perder o arrebatamento. A esperança nossa é essa. Então vamos até o final deste vídeo que Deus quer falar aos nossos corações. Ora, começando aqui no livro de 1 Reis, nós já encontramos um homem que foi chamado por Deus, um homem que não tinha o seu perfume, um homem que não tinha o seu calçado, um homem que não tinha o seu transporte, um homem que poderia morar nos matos, um homem poderia se vestir com pele de animais, mas era um homem considerado até perturbador, porque Deus chamou ele para um ministério e ele o aceitou. Ele não se vendeu, que nem muitos têm se vendido. Ele perseverou. Porque Deus ele tem chamado muitos homens e muitas mulheres, mas eles têm se vendido, eles não têm conseguido continuar. E no dia de hoje é muito difícil. Porque estão querendo tirar essa esperança do arrebatamento. Porque no passado a gente costumava falar assim: a esperança é essa, a esperança do arrebatamento. A esperança está em Cristo, porque Ele prometeu. Então este homem aqui chamado Elias, ele passou por muito tribunal. Ele foi chamado por Deus, ele aceitou o seu chamado. Teve momento difícil na vida dele, porque a vida de Elias foi de tribunal. Mas o final da vida de Elias aqui nos prova você e prova a mim, que vale a pena. Vale a pena perseverar até o fim, vale a pena estar esperando o arrebatamento. Muitos confiavam em carro, muitos confiavam em cavalo, muitos confiam até hoje, mas Elias aqui confiava em Deus. A ponto de Elias passou por muita dificuldade, mas Deus, o Deus da provisão, sempre fez acontecer o sobrenatural na vida de Elias, que nem ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Você conhece passagens que Elias estava em dificuldade? Deus mandou que ele fosse para o ribeiro, e ele foi para lá, ele foi sustentado por corvos. Corvos trazia pão, trazia comida para ele, e ele bebia do ribeiro. E ali o ribeiro secou, e Deus mandou que ele fosse para a casa de uma viúva. Chegou lá na casa daquela viúva, não tinha nada, mas Elias proveu ali através de Deus, Deus na vida de Elias, proveu ali para a necessidade da viúva e para a necessidade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você não se vende, quando o homem não se vende, quando a mulher não se vende, aí Deus usa você. Louvado seja Deus. Então Elias não tinha dinheiro, Elias não tinha ouro, Elias não tinha prata, mas Elias tinha unção. Elias tinha a unção, ele não tinha ouro nem prata, mas ele tinha como ordenar que o firmamento, que as nuvens, que a natureza, que tudo retesse a chuva e passar aquela temporada toda sem chover. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então Elias não tinha muita dádiva, não tinha bens materiais, mas ele tinha a unção, ele tinha o poder de Deus na vida dele para sobreviver. Então nós conhecemos nesta caminhada de Elias, louvado seja Deus, aquele encontro que houve entre Elias e os profetas de Baal e os profetas que comiam na mesa de Jezabel. Então Elias chamou eles para um tribunal, e ali naquele tribunal eles invocaram os deuses dele, e o Deus não apareceu. Mas quando Elias invocou o nosso Deus se manifestou, destruiu tudo ali, lambeu a água, o sacrifício, e todo mundo viu que Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, continuando a vida de um homem que foi chamado e aceitou ali aquele tribunal. Então Jezabel tinha mandado matar os profetas, e ali Elias, já depois de ter vencido esses profetas tudo do mal, agora Elias se encontra numa caverna. E Deus manda que o anjo alimente, cuida de Elias, cuida do material, depois cuida do espiritual. Pergunta o que é que ele faz ali. Elias está querendo morrer, porque achava que era só ele que não tinha se prostrado, que não tinha se vendido. Não. Aí Deus mostrou a ele que havia 7.000 joelhos que não tinham se dobrado. Ele não estava só e Deus estava com ele. Então louvado seja o nome do Senhor. Então não pense, não deixe que o inimigo venha colocar no seu coração que é só com você que tem acontecido isso, porque muitas pessoas têm negado a fé porque não entenderam o propósito de Deus na sua vida. Porque quem entende o propósito, ela suporta o processo. Você consegue entender isso? Quem entende o propósito de Deus, ela vai superar o processo de Deus para poder chegar ao propósito. Você conhece a história de José. Eu estou falando de arrebatamento de Elias, mas abro aqui um parênteses para falar sobre a vida de José. Você lembra quando José disse que Deus tinha preparado ele para salvar a descendência do povo de Deus. Então José, como entendia o propósito de Deus na vida dele, ele sobreviveu o processo sem murmurar, sem reclamar, e tudo que ele colocava a mão seria abençoado. Então entenda
o processo, entenda o projeto de Deus na sua vida, que você vai sobreviver no processo, porque Deus não dá um peso que você e eu não possa carregar. Deus não é injusto para colocar você em uma posição que você não possa sobreviver. Então Elias aqui, Deus o chamou, ele aceitou, agora ele está aqui reclamando que ele está sozinho. Olha o que é o ser humano. Ele venceu aqueles profetas tudinho do mal, agora ele está assombrado só com a ameaça de Jezabel. Quantos problemas você já sobreviveu nesse projeto, nesse processo, e você se assombra com pequenas coisas, pensa até em desistir. Isso é normal do homem. Mas naquele dia, depois do arrebatamento, isso não acontecerá mais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Então Deus mostrou a Elias que tinha 7.000 joelhos que não tinham se dobrado. Não tinha se dobrado. Aí Deus vai e manda, diz Elias, volta pelo caminho, vai ungir Azael. Depois de tu ungir Azael, tu unge também, louvado seja Deus, Jeú, mas tu unge Eliseu em teu lugar como profeta. Ei, meu irmão, agora que é o problema, aqui é que começa o processo do arrebatamento de Elias. Elias poderia ter perdido o seu arrebatamento, poderia ter sido diferente a história de Elias se ele tivesse deixado a soberba, o egoísmo tomar conta do seu coração. Louvado seja Deus, porque não é fácil. Mandar ungir um é uma coisa, mandar ungir outro a outra coisa, como ele mandou ungir a Azael, mandou ungir a Jeú, mas mandou ungir também Eliseu em seu lugar. Imagine Deus mandar você ungir alguém para assumir o seu cargo, para assumir a posição que você o assumia. Eu vou fazer uma comparação aqui. Imagine, você é gerente de uma grande empresa, você ganha tão bem, aí o seu patrão chega e diz assim: ei, eu quero que você treine esse funcionário para assumir o seu lugar. Como é que você vai pensar, como é que você vai reagir em uma situação dessa? Se não tiver cuidado, um professor ensinar outro aluno, mandado de alguém para assumir o lugar dele. Alguém treinar um funcionário para assumir a sua posição, para você ficar desempregado. Imagina aqui se Elias deixa a soberba, o egoísmo tomar de conta do seu coração, como no dia de hoje. No dia de hoje não pode nem pensar em se levantar, que já estão abatendo. É um ciúme maligno do jeito que empata. É um ciúme que nada pode fazer. Se você fizer uma oração afastada em algum lugar, em uma casa, é oração de moita. Se você, ou seja, então o homem é preso, chamado por Deus, mas preso pelos homens. E Elias não era preso a homem algum. Ele falava o que Deus mandava ele falar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Elias ungiu Eliseu para ser profeta no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora está aqui Eliseu arando terra com 12 juntas de boi. Elias passou, jogou a capa.
Eliseu pediu para ir saudar os seus pais, e aí ele foi, quando voltou já matava um boi, já cozinhava ou assava para todo mundo comer, e ali já seguia o seu chamado ali do lado de Elias. Aquele homem que partia do lado de Elias já queria ser o sucessor de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles seguiram viagem, eles dois juntos fizeram muita obra. Mas agora aqui, em 2 Reis, capítulo de número 1, louvado seja Deus, capítulo de número 2, diz: e aconteceu que quando o Senhor quis levar Elias em um redemoinho ao céu, Elias vinha com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: rogo-te que fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu lhe respondeu: tão certo quanto o Senhor vive e a tua alma vive, que não te deixarei, descerei, pois, a Betel. E foram juntos. Agora começa, Deus já tinha revelado a Elias que ia o arrebatar ele. Agora Elias querendo poupar o seu servo Eliseu, que era um servo fiel, aí diz: Eliseu, fica aqui, porque eu vou passar por batalha. Mas Eliseu disse: viva o Senhor, viva o teu Deus, viva a tua alma, ou seja, eu vou contigo, não vou te deixar agora aqui. Ó servo fiel, louvado seja o nome do Senhor. Mas o versículo 3 diz: e ainda Eliseu e os filhos dos profetas, saindo Eliseu, os filhos dos profetas que estavam em Betel disseram: acaso não sabe que o teu Senhor por sobre, ou seja, versículo de número 3, glória a Deus. Ainda Eliseu e os filhos dos profetas que estavam em Betel disseram-lhe: acaso não sabe que hoje mesmo o Senhor vai tirar o teu Senhor de sobre a tua cabeça? Então chega os filhos dos profetas e avisa Eliseu. Mas Eliseu sabia, mas Eliseu seguiu viagem mais Elias. Capítulo 4, Elias lhe voltou a dizer: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: tão certo quanto vive o Senhor, que eu não te deixarei, eu vou contigo. Jericó era batalha espiritual, era batalha que Elias ia passar antes de partir, mas Eliseu não deixou ele. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 6. E Elias lhe disse: rogo-te que fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: assim como o Senhor vive e a tua alma vive, que não te deixarei. E se foram, pois, os dois. Então está aqui o último apelo do homem que ia ser arrebatado, dizendo aqui para o seu servo fiel Eliseu, disse Eliseu: tu já foi a Betel comigo, tu já foi a Jericó, lugar de batalha espiritual, mas agora aqui, sabe o que acontece essa batalha aqui? Essa batalha aqui é do impossível, é do sobrenatural de Deus. Elias sabia, ele não queria, Elias queria poupar Eliseu. Entenda isso aqui, um homem que ia ser arrebatado, ele agora queria poupar Eliseu. Às vezes a gente quer poupar as pessoas, elas não entendem, mas Elias não sabia o que estava no coração de Eliseu. Vamos dizer que Eliseu colocou no seu coração, porque ele vai provar aqui. Ele vai provar aqui nesse texto aqui que nós vamos ler, e você vai ler em casa. Aqui
Elias já estava no último processo para ser arrebatado. Elias já tinha passado todos os tribunais, já tinha passado todas as provas, agora ele está aqui preparado, pronto, faltando só um obstáculo. E sabe qual era? Esse obstáculo era que Elias ia pegar a sua capa, ia tocar no Rio Jordão, o Rio Jordão ia se abrir, Elias ia passar em seco, mas depois que Elias passasse, o rio se fechava e Eliseu ficava preso do lado de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Quando um homem deseja, almeja seguir o bem que aquele outro segue, foi como Eliseu. Elias não sabia o que estava no coração de Eliseu, mas quando ele disse para Eliseu ficar, Eliseu, acho lindo essa fidelidade de Eliseu. Eliseu disse: viva o Senhor, viva a tua alma, mas eu não te deixarei aqui, eu vou andar contigo até o fim. Louvado seja Deus. E então aqui no versículo 8, e tomando então Elias a sua capa, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram de um ao outro lado, e passaram ambos em seco. Passou Elias e passou Eliseu. Segundo Reis, capítulo 2, versículo de número 8. Louvado seja Deus. Aí agora está Elias e Eliseu do lado de lá do Jordão. Passaram e as águas se fecharam. Mas no versículo 9 agora, tremendo isso aqui. E aconteceu que, tendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede o que quereis que te faça a ti, antes que eu seja arrebatado de ti. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vale a pena perseverar, vale a pena ser fiel. Nada substituirá a presença de Deus, nada pode substituir o arrebatamento, nada pode substituir a chamada que Deus tem na sua vida, nada pode substituir a unção. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Agora está ali os dois do lado de lá. Um homem que está prestes a ser arrebatado por fidelidade a Deus. Já imaginou? Não provar da morte. Mas ali estava o seu servo fiel. O servo e a fidelidade de Eliseu era tão grande que ninguém encontrou em lugar nenhum Eliseu questionando porque Deus ia levar Elias. Ei, deixa Deus trabalhar. O projeto é dele, deixa Deus trabalhar, não te mete, nós não podemos empatar, entrega a ele de verdade e deixa com ele, porque o projeto é de Deus, o processo também é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora Elias, vendo a fidelidade de Eliseu, e diz assim: Eliseu, agora pede o que tu quiser, ou seja, pede o que tu quiser, olha, pede o que tu quereis que te faça a ti, antes que eu seja arrebatado de ti. Eliseu, agora é a hora de tu pedir alguma coisa. O que é que tu queres? E disse Eliseu: rogo-te que uma porção dobrada de teu Espírito seja sobre mim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eliseu queria algo grande. Sabe o que significa aqui a tua unção dobrada? Aí Elias diz aqui, ó:
louvado, e lhe disse, coisas difíceis pediste. Tá vendo? Coisas difíceis pediste. Sabe o que significa isso aqui? Coisas grandes pediste. Tu tem pedido coisas pequenas, né? Nós somos acostumados a ser mesquinhos na nossa petição, pela nossa incredulidade, que nós verdadeiramente não reconhecemos o poder do Deus de Israel, do poder do Pai que mandou Jesus, do poder do Filho. Pela nossa mesquinharia, nós não acreditamos nem que Ele pode libertar alguém, que Ele pode curar alguém, quanto mais salvar. Mas Eliseu não. Quando Eliseu disse, ei, eu peço que a tua unção, a unção do teu Espírito seja dobrado na minha vida. Elias diz assim, louvado seja Deus, coisas difíceis não, coisas grandes tu pedisse, mas olha, Eliseu, a condição é essa, se tu conseguir ver eu ser arrebatado, isso será feito na tua vida. Então daquela hora em diante, Eliseu não podia mais ir ao banheiro, Eliseu não podia mais piscar, Eliseu estava de olho ali sobre Elias. Mas o interessante que enquanto Elias falava com Eliseu, Deus já tinha firmado o ministério de Eliseu. Ei, antes de tu nascer, Deus já tinha firmado o teu ministério. Antes de tu ter sido chamado aqui, tu já tinha sido chamado no reino espiritual. Ei, tu não estás sozinho. Ei, tu não estás sozinha, não. O Senhor é contigo. Ele te chamou, Ele te alistou. Então presta atenção aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Parte B do versículo 10. Vou ler a parte A de novo. Ele disse, coisas difíceis pediste, se me vires quando eu for retirado de ti, assim te será feito, mas se não, não se fará. Sabe o que é que isso significa para o dia de hoje? Não adianta tu ter sido e hoje não ser mais, não adianta ter caído, não se levantado, não adianta ter negado e não se reconciliado. Te levanta, te reconcilia, porque o importante é perseverar até o fim. Tem muitos dizendo, eu fui assim, eu fiz assim, eu orava, Deus libertava, eu orava, Deus curava, mas Ele ainda cura, Ele ainda liberta. Louvado seja Deus. Aí agora está aqui Eliseu, de olhos sobre Elias, sem piscar. Não, eu não vou perder a minha bênção, eu vou perseverar até o fim. Você vai perseverar até o fim e Deus vai lhe dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 11, só mais um pouquinho. E aconteceu que indo eles falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo apartou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Ei, isso aqui não é conto de fada, não. Isso é um manual de instrução. Aqui é a carta de Deus para a humanidade. Vale a pena se aproximar de Deus. Agora aqui está dois amigos que faziam a obra, fica só um. Mas ele não ficou chorando, não ficou murmurando, não ficou acusando Deus de nada. Olha aqui o que é tremendo, disse. Quando o carro de fogo, com cavalo de fogo passou, que arrebatou Elias num piscar de olho. Eu estou falando do arrebatamento de Elias. Aí agora aqui versículo 12. E vendo Eliseu, clamava, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Agarrando as suas próprias vestes, rasgou em duas partes. Presta atenção a isso. Elias partiu
Louvado seja Deus. Deixa eu abrir um parente aqui rapidinho. Não te atribula por alguém que partiu. Não te angustia, foi na tua frente. Quantos perderam parente aí nas enfermidades, hoje vive triste, angustiado. Anima teu coração, alegre, eles foram na frente, mas depois tu vai, e nós vamos se encontrar, pode crer nisso, nós vamos se encontrar, se tu e eu provar a morte antes do arrebatamento de Cristo, mas ele quando chegar, nós que morremos em Cristo ainda ressuscitaremos primeiro. Não deixa que tome esta palavra de ti não, que estão querendo, estão pregando contra o arrebatamento, então não deixa tirar não, é a única esperança. Se tu passar necessidade aqui, passar fome, dormir no relento, mas tu tendo vida eterna, eu tendo vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção aqui o versículo de número 13. Agora está Eliseu, sem o seu servo Elias, sem o poderoso Elias, homem que dizia sobre a minha palavra, não vai chover e não chovia. Louvado seja Deus, homem cheio do poder. Agora está Eliseu com suas vestes rasgadas, que rasgou em duas, mas com a capa de Elias, quando caiu, ele tomou posse daquela capa de Elias. Agora olha a ousadia deste homem chamado Eliseu para iniciar agora o seu ministério sem Elias. Deus lá do céu, Deus gosta de homem ousado, gosta de mulher ousada, que pede coisas difíceis. Ei, coisa fácil todo mundo pede, coisa fácil todo mundo consegue fazer, mas coisas difíceis é para quem verdadeiramente tem uma aproximação em Deus, quem crê em Deus. Coisas difíceis, às vezes não acontece coisas grandes em nossas vidas, porque nós não acreditamos. Louvado seja Deus ao pedir. Eu encontrei esses dias uma mulher lá em Taiçaba, ali no hospital, e com o seu filho. O filho não sabia ainda o que ele queria ser, era um jovem. Eu olhei para ele assim, para aquele jovem, quando eu ia saindo, botei a mão na cabeça dele e disse: ei, a tua profissão, tu vai ser um advogado. Aí aquela mulher se maravilhou, disse: meu filho, receba. Louvado seja Deus. Para aquela mulher, talvez aquele filho não vai passar de nada, não sei, mas eu olhei para ele e disse: tu serás um advogado. Glória a Deus. Agora vamos terminar aqui, que o vídeo já está longo. Glória a Deus. Aí agora está Eliseu do lado de lá, Elias partiu. Nós vamos terminar. Aí está Eliseu agora, preso pelo Rio Jordão. Por isso que Elias queria poupar ele. Agora olha a ousadia deste homem. E levantou logo a capa de Elias, que dele tinha caído, e voltou e parou à margem do Jordão, e tomando a capa de Elias, que dele tinha caído, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E assim, do mesmo modo, feriu as águas, e as águas partiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Isso é muito tremendo. Louvado seja Deus. Toma posse da autoridade, do poder. Nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Nós não estamos derrotados. Você pode até estar preso por algo, mas determina hoje que caminho vai se abrir. Onde não tem caminho, que porta vai se abrir, que porta que é para fechar vai se fechar. Louvado seja Deus. Aí agora parte Eliseu dizendo assim: ei, inimigo, sai do meio, porque o que eu não consegui, agora eu vou conseguir, porque aonde eu vou, aí seguindo aqui, depois vou gravar outro vídeo. Aí Eliseu chega, tem um povo ali, grita: ei, tem veneno na panela, vai morrer todo mundo. Eliseu vai, encosta ali, diz: ei, bota isso aqui, não tem mais veneno.
veneno. Chega no rio Mar, a água é amarga. Eliseu diz, não vai ser mais amargo. E Eliseu segue viés, fazendo a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Elias foi arrebatado, mas Eliseu continuou fazendo uma grande missão no lugar de Elias. Então não desista da sua missão e creia no arrebatamento, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Não deixe tomar isso de dentro do seu coração, porque muitos não crêem mais. Então compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, no nome de Jesus.